Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, vendas! Estamos aqui em mais um vídeo na nossa jornada aí de aprendizado, desenvolvimento e compartilhar com vocês aí a minha experiência com vendas. Trabalho com vendas há mais de 20 anos e aí durante o papo eu vou contar um pouquinho da minha jornada, mas hoje a gente está aqui para falar sobre um passo super importante do processo de vendas e da maior parte dos processos e das técnicas de vendas, que é a qualificação. E aí, para você que está chegando pela primeira vez ou que ainda não segue o meu canal, clica aqui embaixo, como todos os canais que você assiste aqui no YouTube, ativa o sininho, dá um like, compartilha com todos os seus contatos esse conteúdo, principalmente se você gostou, porque isso vai fazer com que essa informação chegue para mais pessoas, e quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, mais a gente consegue ir gravando informações. E aí, contando um pouquinho da minha jornada e já dando um gancho sobre como a qualificação ajuda você a chegar no ponto principal onde o cliente toma a decisão se compra ou não o seu serviço. Vou contar também um pouquinho aqui sobre como eu aprendi a vender. Num passado longínquo aí, estamos falando de 2002, eu tomei a decisão de morar em São Paulo, eu era professor de ginástica e fui trabalhar numa rede de academias, a Biorritmo, que hoje também é dona da Smart Fit. E num dos treinamentos do meu processo de capacitação para trabalhar como professor dessa rede, eu tive uma palestra sobre vendas, e nessa palestra sobre vendas, os diretores contaram como era o processo, e aí eu comecei a perceber muitas similaridades com o que eu já fazia nas minhas aulas, e aí você traduz aulas como prestação de serviço, e aí nessa prestação de serviço eu fazia muitas técnicas de vendas, só que elas não seguiam um processo, porque eu não fui treinado para ter dentro da minha aula um processo de atendimento e vendas. E é exatamente isso que a academia preconizava em todos os seus departamentos, que os processos e o atendimento fossem respeitados. Isso transpirava para o cliente, impactava o cliente de forma positiva e fazer com que ele comprasse e fazer com que ele se mantivesse fidelizado ao serviço. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse passo, sobre esse meu treinamento, sobre a experiência que eu tive qualificando clientes e como que você vai usar essa ferramenta no seu dia a dia para conseguir vender mais. Então vamos lá. O que é qualificação? Qualificação é uma etapa do processo de vendas onde você, através de perguntas, você consegue entender e descobrir o motivo pelo qual o cliente busca o seu serviço ou o seu produto. Você foi lá, captou esse cliente, trouxe ele para sua base e aí você iniciou um contato com esse cliente chamado contato inicial, seja presencialmente apertando a mão desse cliente ou através de mensagem, e-mail, troca de mensagens pelas redes sociais. E aí começou um contato. E aí, para você ter ideia do que eu falei aqui durante 20 segundos, são 2 vídeos de 10 minutos detalhando mais como é esse processo de prospecção e de contato inicial. Quando chega na qualificação, que é o tema do vídeo de hoje, você já tem empatia, você já criou pontos em comuns com esse cliente, e aí vai ficar muito mais fácil você fazer as perguntas-chave, que é o que determina o sucesso dessa etapa do processo de vendas, da qualificação. E aí a qualificação não é nada mais, nada menos do que você entender se esse cliente tem condições de comprar o seu serviço, se esse cliente está pronto para comprar esse serviço e se ele está no momento correto, no momento ideal para comprar. Se ele não está no momento ideal, dentro das qualificações de vendas, ele pode ser um cliente quente, se ele está apto a comprar naquele momento, naquele mês, naquela semana o seu serviço.
Ele pode ser um cliente morno, você precisa ainda esquentá-lo, trocar mais informações, negociar para tentar chegar no valor que ele pretende comprar, se a condição está ideal, se a frequência, se o tamanho, se o jeito que você vende o seu serviço está pronto para que ele compre. E aí esse processo de esquentar a venda com esse cliente morno pode levar alguns dias, semanas ou meses. Cliente frio, quando esse cliente não está apto a comprar o seu serviço ou o seu produto. Um exemplo, você trabalha com uma prestação de serviço onde seus clientes compram quando eles estão próximos de onde você presta esse serviço. Por exemplo, uma academia, como é o meu serviço. Se esse cliente está 2, 3 bairros distante do meu, fatalmente ele não vai comprar, porque ele vai precisar pegar carro ou transporte público para se deslocar até aqui, e aí a gente já sabe, pela especificidade do meu negócio, que o cliente está no máximo 10 minutos andando da minha academia ou 5 minutos de carro. Mais do que isso, ele vai ter uma outra academia ou um outro estúdio mais próximo do que ele, que vai facilitar a compra. Então, eu preciso que esse cliente esteja no meu bairro. Para outros produtos ou prestações de serviço, os clientes às vezes se deslocam. Por exemplo, um cabeleireiro, um salão de beleza, uma manicure, as pessoas se deslocam muito até aquele lugar porque não tem uma recorrência semanal, não tem uma recorrência diária, que é o caso de uma academia ou de um restaurante, por exemplo. Então esse cliente só vem se eu estou muito perto, e aí isso torna-se conveniente. E aí faz com que esse cliente se torne quente. Enquanto está longe, está frio. Se está morno, às vezes a gente está falando ali de 10, 12, 15 minutos, o cliente ainda pensa se pela distância ele faz sentido ele se deslocar até aqui. Se eu atendo muito a necessidade dele e se ninguém próximo dele lá, quando ele está distante, atende a necessidade desse cliente, sim, ele se desloca, ok? E quente, quando ele está numa zona muito grande de influência. Ele desce do prédio dele, anda 1, 2, 3, 5 minutos até aqui e compra o serviço. Então isso faz muita diferença se você está perto. Isso vai determinar se ele é quente, morno ou frio. Outra condição que determina se ele é quente, morno ou frio, a disponibilidade de pagar pelo seu serviço. Um cliente quente, geralmente ele já compra serviços dentro do valor que você oferece. Um cliente morno, ele vai precisar fazer um pequeno salto no que ele já paga para começar a pagar o seu. Mas como você atende a necessidade dele, ele está disposto a pagar um pouco mais. Agora, um cliente frio é quando você, por exemplo, oferece um serviço que custa R$100 e ele está disposto a pagar 50, o dobro do preço. O salto é muito grande e às vezes esse cliente não está disposto a fazer esse esforço financeiro para poder aproveitar e usufruir do seu serviço. Isso acontece bastante no meu negócio. Eu tenho um estúdio de personal training. Nesse estúdio de personal training, o atendimento é personalizado, então poucas pessoas já viveram essa experiência e muita gente viveu a experiência de treinar na academia sozinho. Então uma academia para a pessoa treinar aqui com pouca orientação de um treinador ou de um professor, no meu bairro custa entre 150 a 250 reais. O meu preço é inicial de 480. Numa academia onde ele treina com pouco atendimento do professor, ele paga 200, 250 para treinar a semana inteira. Aqui ele paga 480 para vir 2 vezes na semana. Só o que muda? 2 vezes por semana, provavelmente ele vai ter mais resultados até do que treinando todos os dias sozinho. Só que esse é um processo para esquentar esse cliente muito demorado. Demanda muita conversa, demanda experimentação e a disponibilidade do dinheiro. Então o cliente, quando chega dessas outras academias, que ele paga menos da metade ou a metade,
ele precisa de um trabalho muito grande das minhas vendedoras para convencê-lo, para qualificá-lo, tome a decisão de comprar um serviço que é o dobro do valor. Acontece? Sim. Qual é a conversão do meu time hoje aqui? Dependendo do mês, entre 25% a 30%. De mais ou menos 100 clientes que a gente conversa e a gente qualifica, 25% deles tomam a decisão de comprar dentro daquele mês. Para você ter uma ideia, alguns serviços que têm vendedores e consultores de vendas muito experientes e treinados, pode chegar até 80% de conversão. E isso passa pela qualificação. E aí parte do processo de qualificação, que é o que a gente vai falar agora, com um pouquinho mais de detalhe, é descobrir a dor do cliente. Então você passou ali por um estágio onde você entende se ele mora perto, qual é o serviço que ele já consome, para você saber se ele está disposto ou não a colocar mais dinheiro para usufruir do seu serviço ou não, dependendo do valor do serviço que você presta. E aí vem o ponto principal: descobrir a dor do cliente. E aí esse processo passa por entender o porquê que ele está buscando o seu serviço. E aí você precisa perguntar: meu querido, por que você quer esse serviço? Qual é o motivo que te trouxe até aqui? Se foi feito um processo de contato inicial muito bem feito, você criou empatia, bateu um papo, trocou mensagens para descobrir alguns pontos em comum, algumas particularidades sobre esse cliente e não simplesmente passou preço, nesse momento o cliente vai se sentir à vontade de compartilhar com você o porquê que ele está buscando esse serviço. Qual é a dor dele? Qual é a necessidade? É muito importante que você descubra a necessidade do cliente para poder entregar o que ele procura. Exemplo, um cliente que está buscando comprar um óculos. E aí você precisa, se você tem uma ótica, entender. Não simplesmente passar o preço das lentes ou das armações. Então, se você conversa com esse cliente, entende se ele usa muito computador, se ele fica muito tempo no celular, se ele dirige muito tempo, se ele dirige no sol, se ele pratica uma atividade física. Então, coisas simples que você consegue entender o uso do óculos e oferecer para esse cliente a melhor solução. É a lente mais barata ou é uma lente que vai entregar mais recursos de tecnologia? Não parece, mas as lentes dos óculos hoje têm muita tecnologia embarcada ao ponto de a pessoa poder olhar para a luz e não ficar desconfortável em dirigir num dia muito ensolarado, de dirigir à noite ou de ficar horas trabalhando no celular ou no computador. Simples. 2, 3 perguntas e eu descubro o porquê que esse cliente está trocando o óculos ou como ele usa o óculos. E aí, dado o uso dele, eu ofereço a solução. Parece simples, né? Mas se você prestar atenção nas suas últimas compras, os vendedores não se preocuparam em o porquê você estava comprando o que você comprou. Seja um celular, seja um fone de ouvido, um relógio, um computador ou simplesmente uma roupa. Por que você está buscando esse presente? Como é a pessoa? Como ela se comporta? Qual é o estado de espírito dela? Perguntas simples que fazem com que o vendedor tenha as informações para entregar a melhor solução. E se você é vendedor, pergunte. As perguntas não vão fazer com que você se torne um chato. Sim, vão fazer com que você demonstre o quanto você está preocupado com o seu cliente e entregar a melhor solução para ele. Eu vou tentar colocar nesse vídeo um trecho de algumas conversas e algumas perguntas que a gente faz para os clientes para que a gente descubra o porquê que ele está buscando atividade física e como a gente pode ajudá-lo. Isso vai ilustrar bastante essa parte desse conteúdo
e dessa trilha de conteúdos que eu estou gravando aqui falando sobre vendas, especificamente sobre qualificação. Quando você descobre o que o cliente quer, é mais fácil ele tomar a decisão se ele compra ou não. E aí, uma das coisas que a gente faz muito aqui, eu fico à vontade de indicar outros prestadores de serviço para entregar exatamente o que o cliente busca. Aqui, as pessoas não treinam sozinhas. Se o cliente não gosta de atendimento próximo, de acompanhamento, ele não quer atenção, ele não faz a mínima diferença ter um personal o tempo inteiro acompanhando ele durante um treino, eu indico ele para academias onde ele vai ter um professor que vai supervisionar 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, e ele vai ter baixo contato com os professores e está tudo bem. Ele já tem autonomia para treinar e está ótimo. Então, se ele não valoriza isso, ótimo. Brother, aqui funciona assim, o preço é esse. Se não cabe para você, eu vou te indicar ótimas academias que entregam serviço da forma com que você está procurando. E está tudo bem. Isso fortalece o mercado. Tem gente muito boa trabalhando em outros modelos de serviço, que não é o meu modelo, e se em algum momento esse cliente entender que para ele faz sentido ter um atendimento mais próximo, uma qualidade, uma excelência no atendimento, ele vai me procurar. E está ótimo. Se você é bom vendedor, provavelmente você vai querer entregar para esse cliente que você tomou alguns minutos, algumas horas e às vezes dias negociando, uma solução para ele. Isso eu treino as minhas consultoras de vendas a fazer isso. Então, se o cliente não está adequado ao que a gente vende, indique qual é a solução para ele. E porque você já criou pontos em comum, criou uma amizade ali, um mínimo de contato com esse cliente. Então ofereça para ele, claro, não tem problema nenhum. Em um dia pode ser que ele queira comprar com você, ele vai saber exatamente o caminho. Enquanto isso, você dedica atenção e energia para qualificar bem os clientes que querem comprar o seu serviço, que vêm com a necessidade de compra do seu serviço. Só que você só consegue fazer uma venda com o máximo de qualificação, uma venda de altíssimo valor agregado, se você descobre a dor, a necessidade desse cliente. E as pessoas estão ansiosas por esse tipo de atendimento. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser perguntadas, elas querem que você, vendedor, você, empreendedor, demonstre interesse no real motivo com que ela te procurou. Principalmente se você faz campanhas na internet, se você está como eu, com a cara rodando para 20, 30 mil pessoas por mês vendo a sua proposta de valor, você precisa demonstrar de forma genuína ao seu cliente a sua intenção de solucionar a dor dele, a necessidade dele. Então faça isso. Qualificação é minimamente você fazer perguntas, descobrir a dor do cliente e entregar a solução adequada ao que ele busca. Se o cliente busca um carro, para que ele está buscando esse carro? Como é a rotina dele? Quantas pessoas vão andar com a maior frequência nesse carro? Ele percorre grandes distâncias? Você precisa saber isso durante a venda. Se você tem uma loja de carro, converse com o seu cliente, não vá somente em perguntas rasas, entenda o dia a dia. Se você vende computador, pergunte o porquê que esse cliente está buscando o computador. Se você é cabeleireira, entenda mais como é a rotina, como é a sua cliente, como é o estado de espírito dela, como é o comportamento dessa cliente. Se você vende cursos na internet, se você vende aulas de inglês, e se você é personal trainer, busque saber o porquê que esse cliente está buscando o seu serviço. Se você somente entrar na discussão de preço, o seu aproveitamento vai ser na casa de 5%, 10%. E isso, para muita gente, está ótimo. Satisfaz as necessidades.
cumpre com suas metas. Mas se você trabalha com vendas de alta performance, você quer bater meta, você quer ser grande, você quer ser relevante dentro do seu mercado aí na sua cidade, faça uma venda qualificada, busque saber por que o seu cliente está buscando o seu serviço. E é para isso que eu gravei esse vídeo hoje, para te deixar confortável de fazer perguntas, qualificar o seu cliente e ter o seu negócio repleto de pessoas que sabem o porquê que elas escolheram o seu serviço. Repleto de pessoas onde você sabe exatamente o que você precisa entregar para esse cliente. Mais um ponto importante da qualificação. Quando você qualifica muito bem, além de vender bem, você fideliza bem os clientes, porque você sabe o que ele busca. Quando você sabe o que ele busca, você entrega o que ele está precisando. Se você entregou o que ele precisa, logo ele não vai cancelar o serviço. Logo ele vai se tornar recorrente, ele vai voltar mais vezes, ou ele vai fazer planos de longa duração com você. Isso vai fazer com que o seu negócio tenha uma saúde financeira além disso. E clientes satisfeitos, avaliações positivas no Google, não vai ter reclame aqui, você vai rodar pesquisa de satisfação, os clientes vão responder de forma positiva. Isso só fortalece a marca e a reputação do seu serviço. Faça isso, venda qualificando os seus clientes. Eu repeti isso umas 10 vezes durante esse vídeo. E é exatamente isso que eu indico você fazer, para que você não tenha problemas no futuro e para que você consiga vender da melhor forma possível e vender com o maior valor agregado que você pode. Uma venda muito bem feita, ela atinge os valores máximos com que esse cliente pode pagar. Se você entrar na discussão de preço e desconto, meu querido, acabou. Você vai vender preço. E a gente está aqui assistindo esse vídeo até esse momento para vender valor. Quando a gente fala de valor, a gente está atendendo às necessidades mais genuínas dos nossos clientes. E aí acabou a desculpa, acabou a discussão sobre desconto. E a gente vai falar sobre desconto no próximo vídeo, que depois que quando a gente termina a qualificação, a gente vai apresentar para esse cliente de uma forma emocional o nosso valor, não o nosso preço. O valor é como ele vai contratar os nossos serviços. E esse é o tema para o próximo vídeo. Espero muito que você tenha gostado, que você leve essa mensagem para todo mundo que trabalha com você ou que empreende, os seus amigos que têm negócio, sobre como vender. É assim que eu faço no meu negócio e é assim que eu estou compartilhando esse conteúdo para você, para que a gente fortaleça um grupo, uma cadeia de empreendedores que vendem de forma genuína. Isso vai fazer com que todo o tempo, toda a energia, todo o dinheiro que você investiu no seu negócio volte da forma mais rápida, qualificando e vendendo muito bem para os seus clientes. Curta, compartilhe e espero você no próximo vídeo para a gente bater um papo aqui nas nossas manhãs sobre vendas, para a gente começar o dia com super energia, com gás total e vender muito e bater metas. Um super abraço